Voltamos a apresentar Jornaleiros Entrevista. Começando o terceiro bloco do Jornaleiros Entrevista, agora para falar de outros esportes, de UFC, esportes olímpicos. Opa! Comentar um pouco mais. E eu quero começar agora que o Heron Torquato também está aqui na bancada. E eu quero começar por ele, a pergunta dele. Heron. Bom, Nádia, acompanhando os seus tweets e tudo mais, você sempre acompanha os eventos do UFC e tudo mais. E dentro do UFC, tanto no site do UFC Brasil, nós temos uma jornalista que é a Paula Sack, que sempre começou no combate, agora foi contratada pelo UFC e faz muito sucesso. Como que você vê, voltando um pouco à questão da mulher no jornalismo e tudo mais, essa ascensão da mulher no jornalismo de luta, digamos assim, que ainda acho que é mais machista que o futebol, e como você pensa, se você também tem o interesse de trabalhar nessa área algum dia, alguma coisa assim? Eu acho espetacular. Eu até vi uma entrevista dela com o Vanderlei Silva ontem, até ela com uma entrevista exclusiva com o Vanderlei Silva, muito boa, por sinal. E eu até depois do UFC 139, eu fui escutar a entrevista coletiva do Dana White e dos vencedores da noite, e eu acho que não era ela que fez a pergunta, mas só para mostrar como ainda existe o preconceito. Vários homens americanos foram fazendo perguntas. Aí uma jornalista brasileira, mulher, fez a sua pergunta em relação à matéria do Estadão, que trazia informação de que São Paulo deveria receber um evento do UFC em junho e que o Anderson Silva faria parte desse card. Você só ouvia um burburinho assim dos homens na coletiva, assim, impressionante, sabe? Então, existe muito esse preconceito. Eu vejo assim, tem no automobilismo a Mariana Becker, vai quebrando isso. Tem a Paula no UFC, também vai quebrando isso. Cada vez mais a mulher vai encontrando o seu espaço em meios muito machistas. Óbvio, elas sofrem preconceito, dos colegas de profissão, das pessoas que estão em casa. Eu acho que a cabeça de quem está em casa já está mudando, já está mais acostumada em ver, ouvir, ler mulher comentando sobre futebol, sobre automobilismo, sobre luta. Hoje já está mais acostumado. Mas é engraçado, porque às vezes eu comento no Twitter que estou assistindo o UFC, aí vem alguns homens. Pô, Nádia, você curte o UFC! Você é a mulher ideal. Você curte o UFC, curte futebol, joga videogame. Cara, eu me sinto um homem. Tipo, o cara tá falando que eu sou brother dele, entendeu? Tipo, como se fosse uma coisa fora do mundo, entendeu? Totalmente fora do ambiente dele. Uma mulher que gosta de videogame, que gosta de futebol, que gosta de... Eu gosto. Isso não me torna menos mulher do que uma pessoa que gosta de boneca. Eu não gosto de boneca, eu não gosto de balé. Não me torna menos mulher do que as outras pessoas que gostam. Eu gosto de luta e tal. Eu acho que eu até brincava quando eu entrei na TV, eu falava, poxa, Gil, a gente tem tanto paranaense aí que apavora no UFC, a gente tinha que fazer matéria do UFC. Mas você veja, não podemos e tal. Agora tá uma festa. Agora a gente pode fazer tudo. Eu tô felizona que agora a gente tá podendo cobrir o UFC. Ainda encontramos alguma resistência do público. A gente até botou uma matéria no ar ontem das lutas do Shogun e do Vanderlei Silva, uma nota coberta, nada muito espetacular em cima, mas mesmo assim já viu gente, vocês são a favor da violência. Então, é a televisão aberta, ela sofre muito com isso, porque o canal fechado, quem vai buscar é quem gosta, né? Então, se você gosta, você vai buscar um canal fechado para ver. A televisão aberta, ela pega um público muito grande. Então, tem gente que não gosta. Por exemplo, fiz fazer uma matéria de rodeio, o que eu recebi de e-mail, você é a favor do maltrato com os animais? Cara, é meu trabalho, eu tenho que cobrir. Se eu sou a favor, sou contra, não interessa, eu tenho que cobrir. Então ainda existe um preconceito do público em relação ao UFC, a mulher existe, mas tá melhorando, tá melhorando. Bom, e como você vê, assim, essa estreia da Globo cobrindo a luta do Júnior Cigano com a transmissão no Galvão Bueno? A transmissão foi boa para uma estreia. Eu sou fã do Galvão Bueno. Como você vê, assim, a Globo se saiu bem nessa estreia? Se saiu bem. Eu acho que ela ainda não estava preparada para o evento, né? Porque Quanto tempo durou a luta? Eu não me lembro agora, 1 minuto e 12, menos? Alguma coisa assim. Então você prepara toda uma transmissão para uma luta que pode durar segundos, às vezes. Então eu acho que isso ela não estava preparada. Tanto que você abriu, aí deram uma enrolada, aí começou a transmissão, aí acabou muito rápido, aí ficou tipo, o que a gente vai fazer? Então aos poucos a Globo vai aprender como lidar
com o UFC. Eu achei que foi uma boa transmissão. Eu sou fã do Galvão Bueno, escrevi até no Twitter, me falaram cada coisa. Tá puxando o saco porque quer crescer na vida. Eu falo, meu Deus do céu. Eu sou fã do Galvão, acho que quem gosta de esporte, como eu sempre gostei de esporte desde pequeno, ouvi o Galvão narrando o automobilismo com Ayrton Senna, que é um dos meus ídolos no esporte. Eu era muito nova quando ele faleceu, mas eu acordava de madrugada para assistir as corridas do Ayrton Senna, assistir o Galvão Bueno com Giba Neles, Márcia Fu. Eu sou fã do Galvão. Eu acho que o que me fez me apaixonar também pelo esporte foi a emoção que o Galvão passava e com que ele continua passando para quem está em casa. Óbvio que às vezes dá uma pisada de bola, aquele comentário a mais e tal. Tudo bem, mas para mim, jogo da seleção brasileira, por exemplo, sou estranho. Você não ouviu o Galvão Bueno narrando, não entra direito. Eu sou fã dele, eu achei que foi boa a cobertura da Globo. Tem muito para aprender ainda em relação ao UFC. Já imaginou se a Globo pegasse essa luta do Maurício Shogun contra o Dan Henderson? Nossa senhora, mas daí ia ter gente reclamando que a luta era muito violenta. Então, mas eu acho que está no caminho certo. E é um esporte que está crescendo. Eu ainda não concordo que é um esporte que já é a segunda paixão do brasileiro. Isso eu não concordo. Acho que os lutadores querem promover mais do que ele é ainda. Eu acho que ele não é a segunda paixão do brasileiro, mas ele está se encaminhando para crescer de uma maneira que vai ser difícil de segurar, especialmente que agora uma televisão aberta vai dar muito mais espaço para isso, como está dando agora. A Globo, antes da luta do Júnior Cigano com o Caim Velasquez, todo dia tinha matéria do UFC explicando como é que era e o que não pode fazer, o que pode. Tem muito a crescer o UFC e vai crescer ainda e eu vou gostar de assistir isso aí. Marco Garcia, a sua pergunta. Então, ainda no UFC, esses sucessos também, você acha que se dá pelo sucesso dos lutadores brasileiros? Por exemplo, na Fórmula 1 a gente tinha o Ayrton Senna, fazia, obviamente, uma lenda, e depois que aconteceu a fatalidade, muita gente acabou deixando de acompanhar a Fórmula 1. Eu parei de assistir a Fórmula 1. Então, no tênis também, com o Gustavo Guga. Kirten. Você acha que essa presença de brasileiros ganhando, sendo lendas no esporte, atrai mais pessoas? Geralmente algumas pessoas acabam deixando de assistir quando não tem brasileiro. Você acha que faz muita diferença? Faz a diferença. E hoje no UFC tem o José Aldo, o Anderson Silva, Júnior Cigano, brasileiros que são campeões. Sim. E já tivemos Maurício Shogun, Lyoto Machida, e entre outros, aí Vanderlei Silva, Royce Gracie, que um dos criadores, inclusive, do UFC, dessa arte marcial mixada. É até difícil você botar em português o MMA, né? Fica um negócio muito estranho. Tem tudo para crescer porque os brasileiros estão se dando bem. E isso, eu parei muito de assistir Fórmula 1, ainda assisto de vez em quando, por causa da tragédia que aconteceu com o Ayrton, depois uma predominância muito grande do Schumacher, foram muitos anos, então acaba que você perde um pouquinho a graça do esporte. Então, o brasileiro se dá bem, o Gustavo Kirten também acompanhei muito, assisti a final dele em Roland Garros na Manchete. Depois dele, hoje a gente vê o Tomás Bellucci, mas ainda não tem, e ele não tem o carisma que o Guga tem. Ele pode até ser hoje o número 1 do Brasil no ranking da ATP, mas ele não tem o carisma e ainda não conquistou, não chegou nem a unha do dedinho do Gustavo Kirten no tênis mundial. Então, acho que a gente precisa, e eu acho que isso tem tudo para mudar com a Olimpíada aqui. O governo está investindo em atletas. A gente vê a Fabiana Müller, Maureen Maggi, especialmente no atletismo, Jadel Gregório, atletas brasileiros que estão se destacando muito no atletismo. Então, eu acho que tem tudo para crescer com a Olimpíada, aparecerem mais atletas, e daí sim o esporte ser valorizado. João Pedro Alves, a sua pergunta. Mais um pouquinho do UFC. Essa última luta do Shogun, teve duas linhas assim, de comentários depois da luta. Um que o Shogun estava fora de forma e que lutou muito mal, e outra que ele lutou muito bem e teve gente que estava dando vitória pro Shogun, outras pessoas que estavam falando que ele perdeu feio, empate, foi não teve ali um consenso ali. Foi bem, eu acho assim, é que tem muita gente que não acompanhou as lutas do Shogun anteriormente, então daí olha aquela pancinha dele, assim, ele sempre teve aquela meio barriguinha, assim, aí ele usa aquele shortinho, aí a banha estoura um pouquinho pra cá, mas ele sempre teve, não é tipo fora do normal aquela barriguinha um pouquinho do Shogun, é o estilo dele, ele nunca foi aquele cara forte e tal. Por exemplo, se você vê o Anderson Silva na rua,
você não sabe quem é o Anderson Silva, você não acha que ele é lutador. Porque ele não é aquele cara entroncadão, assim, tipo o Brock Lesnar, o próprio Júnior Cigano, que é fortão, assim. O Anderson Silva não é. O Maurício Shogun também não tem essa característica, não tem esse porte. Eu acho que o Maurício Shogun ele tinha entrado muito mal na luta contra o John Jones, quando ele perdeu o título. Muito mal, parecia totalmente desfocado da luta, apanhou, não tinha condição. A luta dele no Brasil foi bem. Eu achei que ele lutou muito contra o Dan Henderson, achei que ele foi muito bem, achei que ele foi um guerreiro, ele apanhou. Primeiro round, segundo round, ele apanhou, mesmo assim não desistiu. Depois ele conseguiu equilibrar, dominou, mas aí não tinha mais força. Aí a hora que ele montou no quinto round, e você via que ele... Até brincaram que ele parecia o Rock Balboa, lá, quando ele fala da Adrian. Ele batia, mas não tinha força. O Dana White disse na entrevista coletiva que por ele foi empate. Eu acho que foi empate. O John Jones, que estava fazendo a pontuação no Twitter, que é o atual campeão da categoria, daria a vitória para o Shogun. E um site especializado que estava fazendo as contas de quantos golpes, quantas quedas, ele dava a vitória para o Maurício Shogun também. É que foram muito agressivos os golpes do Dan Henderson. Ele sangrava muito, ele sentiu muito. Mas eu ainda daria empate na luta do Shogun e aquela pancinha dele ali é normal, muita bater o gril, falaram. Bom, agora a minha pergunta vai sobre justamente o segundo esporte mais popular do Brasil. Temos o futebol absoluto e essa questão do MMA, com o crescimento, e o vôlei também muito forte. Hoje dá para dizer que o vôlei é o segundo maior esporte do Brasil e se isso é uma tendência para os próximos anos. Se o MMA ele tem força para ter o mesmo espaço que o vôlei tem. O vôlei, para mim, é o segundo esporte do Brasil. Se você for ver, voltando à transmissão da Record, a Record bateu o recorde de audiência na final do vôlei feminino. Então, atrai muito. O vôlei atrai, os meninos do vôlei na madrugada, Copa do Mundo agora estão atraindo, como as meninas atraíram. Por quê? São duas equipes medalhistas olímpicas, tem, tanto no feminino quanto no masculino, atletas que já foram eleitos melhores do mundo, que têm carisma. Eu acho que foi fundamental também esses atletas de ponta terem voltado para disputar a Superliga no Brasil, que é onde você tem um contato mais com o povo brasileiro. Hoje, a Superliga é muito assistida, especialmente no Sport TV. A Globo faz algumas transmissões, mas ela é muito assistida. Eu acho que o MMA tem muito para crescer, especialmente com o UFC. Porque, lembrando que tem o Pride, tem várias outras categorias. Até o Pride já ficou bem mais extinto, porque o UFC acabou comprando tudo, engolindo tudo, WEC. Então tem tudo para crescer o UFC no Brasil, mas não sei se vai chegar a ser uma paixão nacional, assim. Eu acho que estão querendo fazer que se torne. Até se for ver a chegada do Júnior Cigano na Bahia, foi uma coisa assim que eu me assustei. Eu falei, peraí, cara, vocês nem sabiam quem era o Júnior Cigano há 2 semanas atrás. Para você ver como uma televisão, como a Globo, tá numa televisão aberta, muda o pensamento das pessoas. Mas eu ainda acho que vai demorar um pouquinho pro MMA, pro UFC chegar a se tornar realmente uma paixão nacional, assim. Acho que um ponto que pode ajudar bastante são os eventos que estão para acontecer aqui no Brasil, né? Tem o caso que já no dia 12 de janeiro, se não me engano, acontece no Rio de Janeiro. Acontece no Rio de Janeiro. Tá, o Dana White falou que ano que vem pretende trazer mais uns 3, 4 eventos aqui para o Brasil. Acho que esse é um fator que vai ajudar bastante o esporte a evoluir aqui no Brasil e conquistar mais fãs, né? Vai sim. O problema é que é um esporte violento. E não tem como discutir que o UFC, o MMA é um esporte violento. Eu ainda acho que vai encontrar muita resistência pelo caminho por ser um esporte violento. Eu vejo o pai do meu marido. Meu marido tem blog na Gazeta do Povo, é viciado em UFC. E o pai dele não entende como ele é viciado em UFC. Até assistiu, veio assistir junto e tal. Ele falou, não entendo como é que vocês veem graça em 2 caras que ficam se batendo e sangrando. Não entendo. Ele falou, não entendo, é muito violento. Então ainda vai encontrar uma resistência muito grande. Agora, tudo é aquilo de modinha também. Agora é moda assistir o UFC. Né? Tá na Globo, é moda. Então é moda assistir o UFC, debater o UFC. Daqui 1 ano, será que vai continuar a moda? Será que a pessoa vai continuar acompanhando a carreira dos lutadores que tem por aí? É uma dúvida. Eu vou continuar acompanhando porque eu gosto, mas essa conquista de novos adeptos, de novos fãs do UFC, para mim vai ser um grande desafio. Muito bom, tá terminando esse bloco. No próximo temos as perguntas dos internautas. Não sai daí que nós já voltamos.
Estamos apresentando Jornaleiros Entrevista.